Bom dia, promessa, tudo bem? Sou o pastor Moisés e você está no canal Casa de Promessa. Declare na sua vida, na sua casa, na sua família, eu tenho promessa e sou da promessa. Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para a sua família, Deus tem promessa para a sua casa, para a sua empresa, seus negócios, trabalho, para toda a sua vida. Há na Bíblia mais de 5.000 promessas. Com certeza, uma delas é para você. Amém? Amados, eu quero começar hoje uma introdução de uma série que eu vou estar falando como reagir diante da provação. E hoje eu quero apenas fazer uma apresentação, uma introdução desta palavra. E esse vídeo ele vai ter aproximadamente de 3 a 4 pontos, mas eu quero em cada vídeo falar um ponto, amém? E eu quero ler aqui o livro de Tiago, capítulo 1, capítulo 1, versículo 2 e diante. Eu vou ler aqui alguns versículos e você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Meus irmãos, tendes grandes alegria quando passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem falta em coisa alguma. Amém? Então veja bem, olha que Tiago está dizendo aqui, mas eu vou ler aqui o versículo 12, que diz assim: ó, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Depois de haver com o desejo concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Então, nessa introdução aqui, eu quero falar um pouquinho sobre provação e tentação. Há uma grande diferença entre provação e tentação. Claro que o que é tentação e o que é provação. Veja bem, Tiago está dizendo aqui, tendes por alegria, passardes por provações. Mas lá na frente, ele vai dizer que bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a tentação. A tentação, ela não provém de Deus. A tentação, ela provém de três naturezas ou três tendências. Primeiro, toda tentação provém do diabo, o inimigo. A Bíblia chama de Satanás de um tentador. É ele que nos tenta, é ele que te tenta. E ele conhece a sua fragilidade, o pecado que te chama a atenção, ele conhece a área que você é tentado. Por isso que a Bíblia ele chama de o grande tentador ou tentador. E eu quero te dizer uma coisa, que jejum, não, o propósito do jejum não é expulsar o inimigo, mas muito pelo contrário, é te dar força para resistir contra o inimigo. Quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que aproximou dele quem? O tentador. E Jesus, durante 40 dias e 40 noites, ele foi tentado, mas Jesus venceu usando a palavra de Deus. Então, o inimigo é o tentador, ele vai tentar você, ele vai fazer com que você possa cair
usando os seus próprios desejos. A segunda natureza da tentação é como diz aqui Tiago, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, tentação. Para alguns é a bebida, para outros é a sexualidade ou sexo antes do casamento, o adultério ou a fornicação. Para outros é o roubo, a corrupção. Para outros, ou seja, existem milhares e milhares de tentações que é o próprio pecado e o qual nós, né, segundo Calvino, né, o calvinismo chama isso de depravação total. O homem é corrupto por natureza e precisamos compreender esse fato que todos nós somos pecadores e todos nós temos as nossas privações, tentações e desejos carnais. E é por isso que o inimigo das nossas almas, ele vai usar os próprios desejos contra nós mesmos, contra você mesmo. Os teus desejos, o inimigo vai usar para te derrubar. E qual seria o propósito da tentação? O propósito da tentação é te fazer pecar contra Deus, contra a palavra de Deus, negar o próprio Deus. O propósito da tentação é te desviar da verdade. O propósito da tentação é te afastar de Deus. O propósito da tentação é te levar para a condenação eterna. O propósito da tentação é destruir a sua vida, a sua família. Então, é por isso que a Bíblia diz aqui que ninguém, ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus. A Bíblia está dizendo aqui que Deus não é tentado e não tenta ninguém. Na hora da tentação, você tem que ter algo em mente. O diabo está me tentando para me fazer pecar contra Deus, para fazer sair do propósito. Quem não entendeu o seu propósito diante de Deus, vai atender o prato do inimigo, vai atender a tentação do inimigo. Então, a tentação é isso. É o inimigo usar os seus próprios desejos contra você para te afastar de Deus. Mas em relação à provação, já é diferente. Toda aprovação vem de Deus. Toda aprovação vem dos céus. Toda aprovação tem a permissão de Deus. Você vê que Deus permitiu Jó ser provado, Jesus foi provado, né? Pedro foi provado. Toda aprovação tem a aprovação de Deus. Desculpa. Deus permite a aprovação por amor a você. E qual seria o propósito da provação? Toda provação tem o propósito de se aproximar de Deus, de ter um relacionamento de dependência de Deus. Ao ser provado, Deus está te chamando para mais perto. Deus está te chamando para dizer para você que eu cuido de você. E toda aprovação, além de se aproximar de Deus, ela te firma no propósito, ela te leva para o próximo nível. Toda aprovação, ela te leva para o teu propósito. Toda aprovação, ela provém de Deus para a tua edificação, para a sua correção, para a sua disciplina. E é por isso que Tiago diz aqui que, meus amados, ao ser provado, não fique triste, não fique abatido, mas se alegre, como o próprio Jesus disse, né? Alegrai-vos por ter sido aqui provado, tentado, odiado, né? Por causa do meu nome. Querido, a provação, né, é o resultado da prova. Se você quer ser aprovado, passe pela prova. Passe pelo período da prova. Você não é chamado para viver eternamente na prova, mas temporariamente. Mas às vezes eu penso, eu falo de vez em quando na igreja,
Tem crente que nunca deveria sair da provação, porque quando ele sai, ele esquece, se desiste, volta para trás. Mas quando está na prova, meu irmão, ele ora, ele lê Bíblia, ele se consagra, ele busca. Mas não é melhor você permanecer firme na presença de Deus e viver a vida toda aprovado do que a vida toda provado? Deus ama quem prova. Então, se você está sendo provado, querido, entenda o que eu vou te dizer agora. Deus está te preparando para o próximo nível. A provação é o resultado da prova. Então, seja aprovado, tira 10 nessa prova, tira 10, porque Deus é contigo, Deus está te amando, Deus está cuidando de você. Então, compreenda esse fato verdadeiro. Amém? Esse é um pequeno vídeo, essa é a introdução da série que eu estou chamando de Como Reagir Diante da Provação. Então, nessa introdução aqui, eu fiz aqui a diferença entre tentação e provação. O que você está vivendo nesse momento agora? Coloque aqui na descrição do vídeo. Se você precisa de oração, coloque aqui no vídeo qual é a provação que você está passando. Suporte com perseverança e Deus te dará a coroa da vitória, a coroa da vida, a tua bênção. Só vem depois da prova. Pense nisso. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Me ajude, deixe o seu like, né, para que o YouTube possa entender que esse vídeo é relevante e possa enviar para mais pessoas. Talvez nesse momento tem alguém que não está mais aguentando, não está mais suportando, e ouvindo um vídeo como esse, Deus pode falar com ele. Me ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.